dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado, Cidadão. Eu vou começar o programa de hoje com uma sumidade, uma pessoa muito especial para a gente, que é o promotor de justiça da Vara de Execuções Penais, Dr. Marcelo Ugietti. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia. Um prazer imenso estar nesse domingo assim especial, né, conversando com você, infelizmente sobre esses assuntos que nos dói, que nos machuca tanto no dia a dia, né? É verdade, para quem tem um mínimo de sensibilidade, para quem adora a natureza humana e pensa um pouco em racionalidade, é terrível, né? Pois é. E assim, essas estatísticas, essas situações que nos trouxeram nesse final de ano, por exemplo, não só essa primeira parte, que é 800 mil pessoas assassinadas de 2001 a 2015, bem mais do que algumas guerras muito no mundo, mais, né? Muito mais do que algumas guerras no mundo. Também essa questão de que a população carcerária em 11 anos dobrou. Né? São situações, veja que são situações assim que nos remetem a uma reflexão bem ampla do que estamos fazendo. Né? Doutor Marcelo, essa questão dos presídios no Brasil, não vou falar só de Pernambuco, por que ela acontece? O caso dos chaveiros, que normalmente são pessoas com um pouco mais de posse, esse preso que compra um barraco na cela, e esse quantitativo tão grande de ladrão de celular, segundo um guardador de carro. Pois bem, nós caminhamos nesse período num processo exatamente contrário às maiores potências do mundo, no que diz respeito ao sistema carcerário. Nós fizemos do sistema carcerário e da prisão como se fosse a solução para a gente esconder os nossos males sociais. O primeiro é que não se combate a criminalidade ou a impunidade apenas com a lei, e a lei mais rigorosa e a prisão. Porque se você, por um lado, me dá uma notícia de que dobramos a população carcerária em 10 anos, do mesmo modo você me dá a notícia que em 10 anos, 14 anos, nós tivemos 800 mil homicídios em 14 anos. Eu lembro a todos nós que em 94, julho para agosto de 94, o homicídio passou a ser crime hediondo, ou seja, o regime de cumprimento de pena passou a ser mais rigoroso. Ora, de 94 para 2015, nós tivemos quase 900 mil homicídios. Então, isso prova de que não é meramente a lei mais rigorosa ou a lei menos rigorosa, ou se colocar mais na cadeia, que a gente vai diminuir a criminalidade e a violência. Veja que a estatística que você nos coloca de 726 mil presos, dobrando, esse número foi o dobro de 10 anos atrás. Isso quer dizer, poxa, a gente prendeu tanto, dobramos em 10 anos o número de encarcerados e temos ainda um índice de violência altíssimo, um número de homicídios altíssimos. Você falou de roubo de celulares, e aí eu vou falar de roubo de uma forma geral: roubo no ônibus, roubo em casa, roubo no carro, roubo na frente do banco, como eu fui assaltado. Então, veja, e tudo isso, o componente é um componente muito especial, que é o componente, primeiro, do descaso do Estado, porque para o Estado é mais fácil, o Estado brasileiro, o Estado de Pernambuco está nesse contexto, o Estado é mais fácil prender o deputado e o senador nesse Congresso imoral e viciado, não é? É mais fácil fazer uma lei com um jogo de cena dizendo que vai aumentar a pena e vai diminuir o número de saídas temporárias, que vai diminuir isso e aquilo, que o preso vai ficar mais tempo preso, e o Estado dizer que faz uma filosofia, paga até o policial para prender, como se isso fosse, na realidade, a solução. Então, esses dois fatos que você me coloca, eles só vêm confirmar que a lei mais rigorosa e o encarceramento, ele não nos garante uma paz social. Esse é que é o grande detalhe. Por outro lado, se você pegar essa pesquisa,
diagnóstico do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, ele traz outros recortes interessantes. Por exemplo, 75% não sabe ler, não sabe escrever. É cruel. Daqueles que estão encarcerados. Mais de 60%, é 56%, 54%, mas numa estatística mais absoluta, mais de 60% são negros. Tá certo? Cerca de 70% são pessoas das periferias geográficas e financeiras do nosso país. A reincidência beira 80%. Então, a gente, com esses recortes que a gente pode fazer nesse diagnóstico, a gente tem que as políticas sociais básicas ou não existem fora do cárcere, ou as que existem não são suficientes para prover essas pessoas que estão à margem da sociedade, que a gente fala, à margem da sociedade, que a sociedade quem é a sociedade? Quem tem cidadania, emprego, saúde, educação, oportunidade, alternativa de emprego, enfim, alternativa para a vida. Então, perceba que mesmo no século XXI, onde o perfil do preso, eu tenho 32 anos no Ministério Público, e quando eu era da 11ª Vara Criminal, eu disse para um juiz, que foi um grande juiz e um grande desembargador, que morreu agora há pouco, o doutor Odilon de Oliveira Neto. Eu disse, rapaz, eu estou surpreso, porque eu pensei que só ia ver mais preto e pobre aqui, e estou vendo tanta gente com um tênis da marca, com o filho de um professor, filho de um comerciário, ou seja, pessoas que estudando numa escola particular. Então aquilo estava até me dizendo, poxa, então é possível sim que essa massa carcerária, isso na década de 90, no final da década de 90, que essa massa carcerária ela tem uma outra figuração, outros atores, não é? Mas você veja que nós estamos no século XXI agora, e a gente percebe que a massa maior de encarcerado ainda é do negro, do pobre e, mais gravemente, cerca de 70% é entre jovens de 18 a 29 anos. Então, a gente não está cuidando bem dessa sociedade, dessa infância, dessa juventude, dessa turma juvenil, não é? E isso, quando a gente fala isso, eu estou dizendo é porque muita gente está entendendo esse diagnóstico apenas como um problema penal. Mas é um problema social. Agora, o que me chama muita atenção, que eu acho mais grave, doutor Marcelos, é que nós temos nesse país, em pleno século XXI, candidatos, e não é só um, não, à presidência da República do Brasil, um dos países mais importantes do mundo, pregando o porte de arma ilimitado, essa demagogia, não, porque eu vou prender, vai ter pena de morte. Quer dizer, primeiro ele tem que dizer como é que ele vai implantar a pena de morte, se a Constituição não permite, como é que vai conseguir votos de um Congresso tão corrupto e tão viciado como esse, onde ali no mínimo metade merecem estar na cadeia, né? Agora, o mais grave ainda é quando o senhor se refere à população negra, e mais de 70% sequer sabe assinar o nome, é que hoje as nossas favelas continuam sendo as senzalas, né? Sem dúvida nenhuma que a senzala moderna, não é? São justamente essa sociedade que vive à margem da sociedade. E a gente precisa entender, nós que somos parte dessa, entre aspas, sociedade, que tem o que comer, que tem o que vestir, que tem o que nós criamos nossos bichos, não é? E a gente tem que entender que se o sistema carcerário é tão somente uma asepsia social, ou seja, prende porque é mais fácil e mais barato do que escola, saúde, educação, lazer, transporte, emprego. Então é mais fácil prender. Na verdade, o que a gente faz é uma asepsia social. Não é? Nos países como Estados Unidos, China, Rússia, até a Índia, de 10 anos para cá, isso é uma estatística verdadeira, de 10 anos para cá, a tendência tem sido diminuir o encarceramento, achando e encontrando possibilidades de
de um desencarceramento responsável, não é? E identificando quais as causas pontuais e até crônicas daquela criminalidade. Aqui é fácil da gente identificar isso. 80% dos nossos crimes, na escala feita da criminalidade, não é? Isso é número, não dá para discordar, é matemático. Cerca de 80% dos nossos crimes tem o componente da droga, tem o componente do tráfico de drogas. Por quê? Porque o roubo, o homicídio, parte do homicídio é muito intensa e tem esse componente do tráfico de drogas. Parte do crime de roubo tem o componente do tráfico de droga. Você falou da questão do celular, que o Flanelinha, né, o guardador de carros, disse, do roubo de celular. Esse tem um componente muito forte da droga, não é? Então a gente tem que focar, e aí eu vou voltar à questão da política social básica fora do cárcere, não só dentro do cárcere, mas fora do cárcere, para que a gente possa tratar essas pessoas. Esse aqui é o detalhe. A escola pública e a escola privada, de um modo geral, não estou dizendo todas, mas de um modo geral, está contaminada pela droga. Né? Dentro da escola, nos arredores da escola. Na porta das escolas. Eu tenho visto muito isso, principalmente escola pública. Inclusive, vou aproveitar, doutor Marcelo, chamar a atenção da guarda escolar, porque eu passo em algumas escolas, os policiais estão na entrada da escola, muitas vezes conversando com alunos, com o pessoal dos serviços gerais, e o traficante está agindo ao lado da escola, no outro portão da escola. Quer dizer, há uma negligência também do Estado, dos agentes do Estado nisso, né? Agora, uma pergunta que eu queria fazer ao senhor. As audiências de custódia tem conseguido algum efeito, diminuir em algum termo esse aumento de número de encarcerados? Sem dúvida nenhuma. E coibir injustiças, inclusive? Não, eu não chegaria tanto, não é? Mas assim, aqui em Pernambuco, por exemplo, se nós não tivéssemos... Pernambuco é um estado ainda muito reticente ainda à audiência de custódia. Eu digo reticente no que eu digo nos percentuais, nos números, não é? Por exemplo, Pernambuco tem cerca entre 30% e 38% de liberação. É pouco para a média do país, não é? Pernambuco, na audiência de custódia, libera entre 30% e 35%, 38%. Qual é a média do Brasil? A média do país ultrapassa 45%. Tem estados até mais de 50%. Não é? Então, Pernambuco fica entre os 5 últimos, aqueles que liberam menos na audiência de custódia. Então, eu diria que ainda é um estado com uma filosofia que demanda mais o encarceramento. E a audiência de custódia é um instrumento novo. Novo no Brasil, apesar de ser um instrumento que, e eu vou falar até o nome que muita gente está falando aqui, um equipamento, e o equipamento jurídico, judicial, né? Jurídico, importante, que vem desde a década de 90, quando o Brasil, década de 80 para 90, que quando o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica e internalizou esse Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, nós fizemos com que esse Pacto de São José da Costa Rica, que nós somos signatários, viesse a ser parte da força da nossa legislação. Então, para que o telespectador possa entender, o Pacto de São José da Costa Rica tem força de lei para todos nós aqui, para o país todo e para o Estado brasileiro. Mas só agora que o Brasil, há 2 anos atrás, cerca de 2 anos atrás, implementou a audiência de custódia. Então é um instrumento novo. E como um equipamento novo, você precisa de alguns ajustes. Então eu creio firmemente que se nós não tivéssemos aqui em Pernambuco essa audiência de custódia, certamente nós teríamos por baixo 35 a 36 mil presos. Nós temos cerca de 31 mil. A explosão seria maior. Seria maior. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa, e eu já participei de várias audiências de custódia, para onde a gente está, como a gente está liberando essas pessoas, via de regra. Eu penso que a gente precisa ter uma central de audiência de custódia, ou seja, o juiz, com o promotor, com o defensor, com o advogado, fez a liberação de alguém. Essa pessoa é liberada e encaminhada naquele momento à central de custódia, acraseado para a central de custódia. E a central de custódia lá tem assistente social, tem psicólogo, tem advogado, tem toda uma estrutura do Estado
para que acompanhe o cumprimento daquelas condições que foram determinadas para a liberdade daquela pessoa. Verdade. Então, se ela vai se apresentar, se ela está trabalhando, se ela está estudando, o que é que ela está fazendo, porque na verdade a gente libera, muitas vezes a pessoa, o rapaz ou a moça, normalmente jovens, entre 18 e 29 anos, que tem direito a ficar em liberdade, mas a gente sabe que quando ela sai dali, na frente do fórum quase, ela começa a tomar droga de novo. Enfim, então o que a gente precisa? Na verdade, é um instrumento tão bom como a audiência de custódia, a gente precisa ter cuidado com a credibilidade dessa audiência de custódia, desse instrumento, não é verdade? E na verdade, quando se diz assim, você vai gastar mais dinheiro, não é gasto de dinheiro. O Estado tem a obrigação, pelo imposto que cada um de nós pagamos, de prover a paz social, de possibilitar a paz social. Então, um investimento com a audiência de custódia, com a central de custódia, no sistema prisional, não é um gasto, não é um custo, é um investimento na segurança pública e na paz social. Então, eu penso que essa central de custódia, que em alguns estados já existe, mas eu me lembro que quando foi implantada a audiência de custódia aqui com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, todo mundo se esforçando para dar certo, e Pernambuco foi avante, já tem em várias cidades do estado, na área metropolitana, enfim. Eu fiz uma recomendação, um diagnóstico, pregando essa ideia da central do acompanhamento. Porque senão cai no vazio, isso foi a partir da primeira audiência de custódia que eu fiz. Porque nós liberamos 11 pessoas e eu fiquei pensando, meu Deus, e como é que o Estado vai saber se essa pessoa está fazendo isso que a gente condicionou? Como essa pessoa está se portando? O que é que essa pessoa está fazendo? Ou a gente está enxugando o gelo, fazendo de conta? Então, assim, eu penso que é importante isso. A outra coisa que eu acho importante para a audiência de custódia, que a gente precisa maturar, e isso maturar com os técnicos, com o próprio CNJ, é que a audiência de custódia, ela nasceu e ainda vive via de uma resolução do CNJ. Não é uma legislação que regulamenta, que dá uma roupagem, um contexto de caminho a ela. É a resolução do CNJ, certo? E se você me perguntar se isso faz alguma diferença, eu diria que na prática não, ela está funcionando, mas do ponto de vista do dia a dia, eu acho que está na hora da gente sentar e alinhar. Transformar em lei, alinhar, regulamentar, não é? Eu penso que essa audiência de custódia é um embrião de um novo processo penal mais ágil, mais forte, mais célere, com resultados mais práticos e mais efetivos para a sociedade. Então eu penso que a gente precisa mexer na audiência de custódia, alinhar a audiência de custódia, mexer na roupa. Já deu tempo para que a gente pudesse ver quais são os defeitos, o que é que a gente precisa melhorar, o que é que a gente precisa nortear, não é? No sentido de que a sociedade possa ter, pelo menos nesse campo, a segurança jurídica. E eu penso que a gente pode ter a audiência de custódia como um instrumento de um embrião, de uma gênese, de um nascimento de um novo processo penal mais ágil, mais célere, que os casos sejam resolvidos ali naquele instante, imediatamente, que você veja a aplicação da lei, a punição justa, né? Então eu acho que isso é importante. Agora eu concordo com você plenamente, a gente precisa dar um alinhamento bom, sem engessar, sem mexer na autonomia do juiz, do promotor, do defensor, do advogado, mas a gente criterizar. E falando em criterizar, você veja que a gente falou de droga como um componente, não é? E quando a gente estava lá no CNPCP, eu participei de uma resolução que nós fizemos, onde nós fizemos uma resolução em conjunta com o Conselho Nacional Antidrogas, né? O Conselho Nacional que estuda essa questão da droga. Então foi uma resolução conjunta CNPCP com o Conselho Nacional, o CONAD, e dessa resolução nós enviamos tanto para o Ministério da Justiça, quanto para o Congresso, quanto para o próprio STF, para nortear uma legislação que possa dizer objetivamente o que é tráfico, o que é uso. Nos países da América Latina, nos países da América Central, alguns países da Europa, enfim, já existe, nos países da América do Sul, como Bolívia, como Argentina, Venezuela, já existe
a legislação dizendo que X gramas até X gramas é uso. Passou disso, se pode enquadrar como tráfico, dependendo das circunstâncias, e etc. o caso aqui do Uruguai mesmo, né? Onde o indivíduo compra numa farmácia, através de um cadastramento, ele compra o que ele usa, o que ele vai consumir. Doutor Marcelo, muito obrigado ao senhor. O prazer foi meu. Bom dia. Peço desculpas assim pelas mal traçadas linhas, mas estou às ordens. Não, bom. de maneira Esses debates nenhuma. são sempre bons para a gente aprender, nenhuma. a gente refletir. Pena que o tempo da gente é curto, porque a gente teria que conversar o dia todo, mas vamos conversar outras vezes. O senhor é uma pessoa assim muito importante nesse sistema, não só em Pernambuco, como no Brasil. Obrigado. Muito obrigado, um bom dia ao senhor. A cidade de João Pessoa é detentora de um litoral constituído das mais belas praias do Nordeste brasileiro. Conheça as maravilhas turísticas encontradas na Paraíba: a Praia do Jacaré, o Convento de São Francisco, Vale dos Dinossauros, Tambaba, entre outros. Venha conhecer João Pessoa, hospedando-se no Hotel Caiçara. São 110 apartamentos com tudo que você necessita para o descanso tão esperado. Hotel Caiçara, Avenida Olinda 235, Praia de Tambaú. Reservas pelo fone 83-2106-1000. Hotel Caiçara, o melhor hotel de João Pessoa. Conforto com sofisticação. Nós, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, temos uma grande missão: mantermos mobilizados para evitar a aprovação da reforma da Previdência. O governo Temer, junto com o Congresso Nacional, principalmente os deputados federais, nesse momento, está querendo tirar os nossos direitos, e nós não podemos permitir. Então é importante que a gente esteja mobilizado junto aos nossos sindicatos, às federações, às centrais sindicais, sempre pensando na possibilidade de persuadir os deputados a não votarem a favor da reforma da Previdência. E dizer aos deputados, se eles votarem a favor da reforma da Previdência, nós vamos denunciar, nós vamos mostrar o retrato deles em cada esquina. Por isso, é necessário que a gente esteja mobilizados, organizados, atentos a qualquer possibilidade da sessão da Câmara ser chamada e votar a reforma da Previdência. Temos que estar de olho nas ruas, porque é nas ruas onde a gente vai poder evitar que essa reforma seja aprovada. E, com isso, a necessidade de uma grande greve geral ser chamada nesse país, com todas as centrais sindicais unidas, com todos os trabalhadores unidos. A gente tem acompanhado na grande imprensa, né, a movimentação que o governo Temer tem feito. Ele está disposto a bancar mais de 21 milhões em pagamento de compra de votos dos deputados, porque a verdade é essa, é compra de votos. Numa propaganda, numa ofensividade, dizendo que essa reforma da Previdência é para acabar com os privilégios dos servidores públicos, o que é uma mentira completa. Porque se de fato essa fosse a verdadeira intenção, começaria por ele mesmo. Temer se aposentou aos 55 anos e hoje recebe um salário de R$45 mil. Henrique Meirelles se aposentou com 55 anos, tem um salário de R$250 mil. Fora todas as regalias que têm os deputados. Isso não é uma verdade para os servidores públicos. Os servidores públicos não têm FGTS, os servidores públicos eles continuam pagando a Previdência mesmo depois de aposentados. Os servidores públicos não têm integralidade e paridade, o que quer dizer que, ao longo dos anos, eles perdem poder aquisitivo, o salário começa a ser achatado depois que eles começam a se aposentar. E os aposentados continuam contribuindo com a Previdência, mesmo depois de aposentadoria. E o teto máximo da aposentadoria para os servidores públicos, os humanos, nós que trabalhamos naquele serviço que atende a população, o teto máximo é de R$5 mil. Então é uma grande mentira, uma grande propaganda falsa, inclusive com dinheiro público, que o governo Temer e esses deputados corruptos querem incutir na população. Mas é sabido que a reforma da Previdência, todo mundo já sabe. A grande população não está sendo enganada. Ela sabe que essa reforma da Previdência do governo Temer é para fazer com que nós, trabalhadores, trabalhemos até morrer, enquanto eles continuam numa vida boa, de privilégios, saqueando dinheiro público e fazendo com que a gente trabalhe por eles. Então, não a reforma da Previdência, é preciso construir uma grande greve geral, é a única forma efetiva de barrar essa reforma, como fizemos no dia 28 de abril, que o país
parou. Então, se colocar para votar, o Brasil vai parar. Nós brasileiros hoje pagamos um combustível muito caro. Sabem por quê? É a nova política adotada pela Petrobras, pelo atual gestor Pedro Parente. Ele está atrelado ao mercado internacional e não mais tem a estabilidade que tinha anteriormente, se adequando ao mercado nacional. O que acontece hoje, vamos dar um exemplo aqui, a um preço de uma gasolina de R$ 4,00. Você sabe o que está composto nesses R$ 4,00 da gasolina? Para você ter ideia, R$ 2,00 nós pagamos apenas de impostos federais e estaduais. Pegamos R$ 1,20, é o preço que a gasolina sai da Petrobras e da refinaria. 40 centavos é o preço que a gente paga pelo álcool que é colocado na gasolina. E os outros 40 centavos, ele corresponde ao lucro da distribuidora e dos postos de gasolina. Então vejam, cidadãos, nós estamos carregados com altos impostos, a política também de atrelar esse preço ao mercado internacional prejudica a nós brasileiros, porque o que acontece? Nós produzimos mais de 2 bilhões de barris de petróleo dia aqui no Brasil. Esse petróleo, ao invés de ser refinado aqui nas próprias refinarias nacionais, ele é vendido para fora e depois é refinado lá fora por empresas estrangeiras e nós compramos a gasolina com o preço no mercado internacional tão cara. Então é incoerente isso. O Pedro Parente também fez o quê? Reduziu a produção da refinaria. O máximo que a refinaria podia produzir, ele só está deixando em 70% de produção de refino. Então isso quer dizer que o Brasil tem condições de processar todo o petróleo e trazer uma gasolina aqui nacionalmente mais barata, com melhor qualidade e preço mais baixo para o consumidor. Nós temos exemplo aqui, a refinaria Abreu e Lima, que fica aqui em Suape. Hoje nós somos responsáveis por 30% do mercado de diesel nacional. Uma refinaria que está aqui construída, com vários esforços. Estamos produzindo hoje 100 mil barris de petróleo dia e poderíamos estar produzindo ainda mais se houvesse mais investimentos aqui em Pernambuco. Então é esse apelo que os sindicatos petroleiros fazem para a sociedade vir junto conosco nessa luta em defesa da refinaria Abreu e Lima, em defesa de ampliar suas obras, de duplicar essa produção, que podíamos chegar aí, estar processando 200 mil barris e quem sabe aí ser responsável por 50% ou mais da produção de diesel nacional. Você não paga meio IPTU, você não paga meio IPVA. Por que você vai receber a sua pensão pela metade? Essa reforma da Previdência vem atacando a classe trabalhadora. O casal contribuiu a vida toda e na morte de um dos cônjuges você vai optar por qual aposentadoria você vai receber. O Sindicato dos Servidores da Universidade de Pernambuco, SINDUP, vem reafirmar o seu compromisso na luta da classe trabalhadora contra essas reformas do governo Temer. Converse com o deputado federal da sua cidade, com o senador da sua cidade, que vote contra essa reforma previdenciária. Hoje existe uma frente de governadores do Nordeste que já entregaram um documento ao governo solicitando a retirada da Chesf desse programa de privatização. Além disso, há também uma frente de parlamentares, tanto a nível federal como em cada estado, em defesa da Chesf, contra a privatização da Chesf e do São Francisco. Você que é prefeito do Nordeste, você que é vereador do Nordeste, você que é morador dessa região, conhece muito bem a importância da Chesf. A Chesf não só produz energia, mas também permite o controle das águas do Rio São Francisco para mais diversos usos, como a questão da transposição. O São Francisco agora está extrapolando suas fronteiras através da transposição, levando água a outros estados por onde ele até nem passa, como o caso da Paraíba. Recentemente, Campina Grande, uma grande cidade do Nordeste, está recebendo água do São Francisco. O abastecimento para a população, para uso humano, está vindo do Rio São Francisco e está indo até o Ceará, já chegando agora. Então, é fundamental que vocês se organizem em cada município com frentes em defesa da empresa, porque com certeza as consequências disso, mais que os funcionários da Chesf, quem vai pagar é a população nordestina e a população brasileira com energia muito mais cara.